18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus, juntos em 100,7 no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas. Eu, você, é claro, e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começa, é claro, agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Claro, hein, solicitando também a sua participação sempre aqui conosco, sempre, né, Karime? 994887592 é o nosso WhatsApp que está aí à sua disposição. Para você mandar a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas, você concorda, não concorda? Manda a sua opinião pra gente, vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Combinado? 994887592. Participe do 18 horas. Direto para as ruas, direto para o trânsito nas principais vias de Manaus, Karime. Exatamente, vamos chamar o repórter André Meirelles. Boa noite, André, por onde andas? Trânsito. Alô, André Meirelles. Daqui a pouco a gente retorna o contato com o André Meirelles. Carlão, vamos seguir. 6:03, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Começando com os destaques do dia. Denúncia da saúde. Médicos do Platão Araújo estão sendo despejados para dar lugar aos contratos por uma organização social. Os contratados, no caso, por uma organização social. Pacientes com câncer não conseguem marcar cirurgia na Fundação FCCom. O motivo, falta de papel. Pastor é preso suspeito de liderar grupo de pedofilia em Manaus. X-Caboquinho mais caro, a polpa do Tucumã chega a R$100 o quilo nas feiras de Manaus. Legal, 6:04, você no melhor Mix do Brasil, juntos até às 7 em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos com esses e outros assuntos. Vamos conferindo os destaques desta quarta-feira, 16 de julho de 2025. Está no ar para você em mais uma edição do programa 18 horas. Tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Platão Araújo vai ser o novo hospital do estado que vai passar para a administração de uma organização social. A notícia cai, é claro, feito uma bomba para quem precisa da saúde pública e já precisou do 28 de agosto sob nova direção. O que nós estamos vendo é um estado em colapso. Essa é a realidade do Amazonas na saúde. O estado perdeu nas áreas mais fundamentais da sociedade nos últimos 7 anos, na saúde, na educação e na segurança pública. O cidadão é tratado com total falta de respeito e dignidade pela gestão aí do atual governador Wilson Lima. Carlão, diariamente a gente recebe aqui no 18 horas denúncias sobre a completa falta de serviços e atendimentos básicos para o cidadão. E dessa vez, como você falou, recebemos mais essa denúncia na área da saúde. A transferência desastrosa na administração dos hospitais mais importantes do estado para a administração das organizações sociais. Depois do 28 de agosto do Instituto Dona Lindu, agora é a vez do Platão Araújo despejar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, maqueiros, administrativos e até o pessoal da limpeza para dar lugar aos contratados de uma organização social. Tá aí, essa é a marca que a gestão de Wilson Lima vai deixar. A completa falta de dignidade que trata a população. Fato é que essas transferências da administração dos hospitais para organizações sociais levantam muitas suspeitas e a gente sempre se pergunta aqui no 18 horas, onde estão os órgãos de fiscalização? Cadê o Ministério Público, os conselhos de saúde, os deputados? A gente só sabe de um deputado que denuncia essa situação, que é o Wilker Barreto, que inclusive já teve várias vezes falando sobre isso aqui no 18 horas. A repórter Nathalie Moraes está com essa denúncia e traz mais detalhes pra gente agora ao vivo no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, o Ministério Público não havia
barrado esse processo de passar a administração do Platão para a organização social. Tá uma confusão isso, não é? Boa noite. Explica pra gente, Nathalie Moraes. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Respondendo a sua pergunta, sim, Karine. O Ministério Público chegou a recomendar aí essa suspensão da transferência de administração do Hospital Platão Araújo para a organização social, mas mesmo assim, o governo Wilson Lima ignorou toda essa recomendação e seguiu com esse processo. O resultado é o que a gente tem visto realmente nos últimos dias, é um cenário de insegurança, medo e incerteza por parte dos profissionais de saúde. Isso porque, Karime, nós recebemos uma denúncia onde dezenas de trabalhadores que atuam no hospital, inclusive, a gente teve a informação que pessoas que trabalhavam dentro do Platão Araújo, a gente está falando de um dos hospitais que é referência na Zona Leste de Manaus, né? Sem o Platão Araújo, o João Lúcio não daria conta, né, para atender toda a demanda. Afinal de contas, eles atendem aquela... O João Lúcio é referência para quem sofre politraumas, e o Platão dá todo esse apoio, esse suporte para atender a maioria dos pacientes das zonas leste e norte. E a gente recebeu a informação, Karime, de funcionários que estavam ali dentro da unidade hospitalar há mais de 20 anos, que chegaram para trabalhar e simplesmente foram despejados. Eles não podiam mais chegar nos seus postos, assumir ali os leitos onde eles iriam trabalhar, porque a organização social já está dentro do Platão Araújo. E aí o que acontece? A gente está falando de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, maqueiros, até mesmo o pessoal da limpeza, que não tiveram aí os seus contratos renovados. Alguns começaram já a ser desligados no início dessa semana. E as informações que a gente tem, Karime, é que o clima dentro do Platão Araújo realmente é de desespero, porque a gente sabe, a população vem sofrendo com o sucateamento da saúde pública e teme que o atendimento piore ainda mais, como é o caso que aconteceu no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Ninguém viu melhora, pelo contrário, toda a população reclamando da falta de atendimento, que não era bom, já estava ruim, mas aí ele conseguiu simplesmente piorar. Exatamente, Karime. E aí agora, os profissionais do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social Humano, que está atuando, administrando essa unidade, não teria capacidade, assim como aconteceu no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, para gerir aquela unidade. E aí a informação que a gente recebeu é que teriam alguns funcionários que estão sendo mantidos ali para ensinar essas pessoas que não são capacitadas, e a situação por lá só piora dia após dia. A gente vai ouvir agora a fala do Denison Vilar, ele que é enfermeiro do SAMU e líder do movimento Todos pela Saúde, e ele conta um pouco mais para os nossos ouvintes sobre a situação que está acontecendo no Platão Araújo. Vamos conferir. Exatamente igual aconteceu no 28 de agosto, só que agora a gestão 6AM foi mais malandra. Enganou os trabalhadores com uma suposta contratação até os 45 do segundo tempo, e quando chegou no último dia de plantão, no final do expediente, informaram que era para todo mundo tirar suas coisinhas do armário e meter o pé na bunda. E tchau, Manaus. Mandaram todo mundo embora, como fizeram no 28, só que no 28 foi mais bagunçado. Agora eles organizaram melhor o pé na bunda do trabalhador, entendeu? Lamentavelmente, prometeram que seriam contratados, os trabalhadores deram todo o gás com a perspectiva de ser contratado até os 45 do segundo tempo. Anteontem, 17 horas saiu uma lista, deu 6 horas, a galera se revoltou, boa parte foi embora, 6 e pouco abandonou o Platão Araújo por conta disso. E ontem novamente, tá saindo lista. Agora eles estão pegando mais leve porque não tem gente para atender no Platão, né? A maioria lá é gente inexperiente que não sabe para onde vem e para onde vai o atendimento do Platão Araújo. 18 horas. Infelizmente, né, Karime, quem acaba sofrendo com tudo isso é a população. A gente acabou de ouvir aí a fala do Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde. Mas logo no início, Karime, você disse que uma das pessoas que atuam e que acabam denunciando toda essa situação é o deputado Wilker Barreto. Inclusive hoje ele procurou o Tribunal de Justiça do Amazonas para apresentar aí realmente todos os agravos que tem dentro desse processo de convocação
dessa OS, né? Que acabou resultando realmente nessa contratação dessa OS, porque são inúmeros os sinais de irregularidades. E o contrato, Karime, chega a 1,45 bilhão de reais. A gente está falando de um montante considerável, né? Que realmente daria para transformar aquela unidade. Mas segundo a denúncia apresentada pelo deputado estadual Wilker Barreto, o INDSH, que é, vamos dizer assim, a abreviação do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social Humano, não tem a documentação legal exigida de qualificação para estar atuando ali dentro daquela unidade. E aí essa ação ajuizada, essa ação que o deputado moveu hoje dentro do Tribunal de Justiça, ele pede a suspensão imediata de todos os efeitos jurídicos, operacionais e financeiros do contrato até que tudo isso possa ser resolvido. Afinal de contas, a vida de quem depende de atendimento no Platão Araújo está em jogo com toda essa situação, Karime. Só que essa não é a primeira vez que ele tenta intervir com essa situação. Há 2 semanas atrás, o deputado esteve aqui mesmo no nosso programa, no 18 horas, falando sobre a ação do Ministério Público, e hoje a gente está aqui, infelizmente, falando que a OS já está dentro do Platão Araújo e que os profissionais estão sendo demitidos, estão sendo despejados. E aí o Denison Vilar, eu separei mais um trechinho da fala dele, onde ele fala que infelizmente envolve muito dinheiro, e a gente sabe, onde tem muito dinheiro, onde existe uma brechinha para corrupção, tem muitos interesses. Exatamente. Então vamos ouvir mais um trechinho aí da fala do líder do movimento Todos pela Saúde. Da mesma forma que aconteceu no 28 de agosto, vai acontecer no Platão, vai acontecer no João Lúcio. A suspensão é temporária, é muito dinheiro envolvido para uma organização social administrar um hospital. Portanto, todos irão se calar depois, assim como se calaram para o 28 e assim como se calaram para o Instituto da Mulher, vão se calar para o Platão Araújo. Nós, do Movimento Social Todos pela Saúde, não iremos nos calar, e essa situação vai continuar enquanto o povo não for às ruas reivindicar 1 bilhão no 28, 1 bilhão no Instituto da Mulher, 1 bilhão no Platão Araújo, enquanto a população morre nos corredores dos hospitais. 18 horas. Infelizmente, né, Karime, a gente ouviu mais um trecho aí da fala do Denison Vilar, líder do movimento Todos pela Saúde, mas o que chama a atenção, Carlão, no meio de tudo isso, é que o próprio Tribunal de Contas aqui do Amazonas já tinha determinado a suspensão dessa contratação por meio de uma medida cautelar, mas essa decisão acabou sendo revertida por uma liminar do próprio Tribunal de Justiça, sem sequer analisar as ilegalidades que tinham sido apresentadas pelo Ministério Público. Enquanto isso, né, médicos, enfermeiros e outros profissionais seguem sendo demitidos, seguem sendo afastados dos seus postos de trabalho, e a população realmente paga com a vida, né? Com a vida, vezes. Exato. Porque com saúde não dá para brincar. Essa liminar foi pedida pelo governo do estado do Amazonas, pelo governador Wilson Lima, para derrubar e para que ele pudesse ir adiante nessa troca da administração da OS. 1 bilhão de reais. 1,4 bilhão de reais. Mais de 1 bilhão de reais, e as pessoas são atendidas nos corredores, nas cadeiras, não tem nem maca, gente. E quando tem maca, não tem um colchão, não tem um lençol. Mais de 1 bilhão de reais para esses hospitais, e é assim que a população é tratada. É uma situação absurda, não é, Carlão? Isso sem contar com os 4 bilhões de reais que o governo injetou, que o governo aplicou na saúde pública do estado do Amazonas, e a gente continua nessa realidade. Pessoas morrendo sem medicação, sem ter direito a um atendimento básico na saúde do estado do Amazonas, e essa é a gestão do governo Wilson Lima, Carlão. Que nem o nosso amigo falou, que participou aqui conosco, né? Os funcionários levando o pé na bunda. Ele foi bem claro nisso daí. Eu acho que ele foi bastante consciente. Denilson Vilar, obrigado pela sua participação aqui no programa 18 horas. 6h15, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a situação da saúde, ela está tão absurda que chegou ao ponto de um paciente com câncer não conseguir marcar uma cirurgia por falta de papel na impressora. Papel na impressora não tinha. Isso aconteceu na Fundação Secom, de responsabilidade
De quem, Karine? É claro, da gestão Wilson Lima, Carlão. Essa denúncia viralizou nas redes sociais e foi feita pela advogada Camila Guimarães, que contou esse absurdo quando tentava marcar a cirurgia para a mãe dela. Depois, outros pacientes denunciaram que também faltam coisas básicas no hospital. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes dessa história pra gente. Então, Odineia, quer dizer que nem papel para imprimir documentos essenciais tem no SECOM? Pois é, para a gente ver o nível do abandono na saúde pública do Amazonas. O caso veio à tona através de uma denúncia feita pela advogada Camila Guimarães em suas redes sociais e repercutida pelo portal Alex Braga. Ela contou que ao tentar marcar a cirurgia da mãe dela, que é paciente oncológica, não conseguiu porque não tinha papel para imprimir o pedido. Foi uma situação muito constrangedora, né? Foi uma situação assim revoltante, porque eu vi situações ontem lá de cadeirantes, senhores e senhoras idosas passando por esse tipo de constrangimento que simplesmente não tinha papel. E olha, volta, assim que der, a gente entra em contato, você vem buscar o papel. Sendo que é um documento essencial para fazer a marcação no balcão de risco cirúrgico, de consulta, retorno de médico. E sem o papel, como foi dito para mim, não tem como fazer marcação no seu risco cirúrgico porque não tem papel. A denúncia da advogada repercutiu nas redes sociais e acabou gerando outras denúncias de familiares de pacientes do SECOM, o Hospital de Tratamento do Câncer no Amazonas. De acordo com as denúncias, no hospital falta soro, gás e máscara, entre outros. Até o ar-condicionado não está funcionando. A advogada Camila Guimarães reforçou que é urgente a atenção aos pacientes oncológicos no Amazonas. Quem tem câncer, quem está doente tem pressa, né? O cidadão que está doente tem pressa. Então não adianta o Estado querer botar a gente ali, o paciente que está doente ou seus familiares, seus acompanhantes, para esperar uma situação administrativa que a gente é um papel. Dos mais de 31 bilhões de reais do orçamento desse ano, aprovado no final do ano passado pelos deputados, mais de 4 bilhões de reais seriam destinados à saúde. Além disso, recentemente a Fundação SECOM recebeu mais de 700 mil reais em emendas parlamentares para comprar equipamentos básicos para garantir o tratamento de pacientes com câncer. O 18 Horas tentou falar com o Hospital SECOM e com a Secretaria de Saúde do Amazonas para saber por que equipamentos e coisas essenciais estão faltando no hospital. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Volto com vocês. Ok, Odineia Araújo, olha, Karine, ouvintes persistindo nesse assunto que é tão importante. De novo a gente pergunta, onde estão os órgãos de fiscalização? Cadê o Ministério Público, os conselhos de saúde e também os deputados? Não é possível que esse descaso na saúde pública do Amazonas siga impune, siga para sempre, eterno, é de eterno, sem uma investigação. A gente imagina aí pessoas não operar um caso de doença grave com câncer porque está faltando papel na impressora. Isso é surreal, né? É surreal, Carlão. Esse absurdo só acontece aqui no estado do Amazonas, na gestão Wilson Lima. Esse esquema surreal só pode. E estamos falando de um hospital que já foi referência no tratamento do câncer. A Fundação SECOM, mas com essa gestão desastrosa do governo Wilson Lima, chegou nesse ponto de não conseguir atender a quem precisa, de não seguir com o procedimento de uma cirurgia porque falta papel na impressora. Gente, isso é um crime. Nossa equipe de reportagem, Carlão, entrou em contato com a advogada Camila Guimarães e fez aí essa denúncia do hospital pra gente. Karine, ela contou para a nossa equipe do 18 Horas que enfrentou fila para a consulta, demora no exame e quando a mãe dela fez a biópsia, saiu sem medicação para a dor e ficou mais de 10 dias aí sofrendo nessa situação. Depois, e quando foi marcar aí o risco cirúrgico, não tinha papel na impressora. Essa foi a situação. Que foi a denúncia que ela viralizou nas redes sociais. Vamos ouvir agora a advogada Camila Guimarães, que falou mais sobre como tem sido todo esse processo, como é que foi esse processo do atendimento da mãe na Fundação SECOM. Vamos ouvir. Eu comecei a ver pessoas chegando para receber seus exames e eles começaram a dispensar, dizendo que não tinha papel nessa impressora, que eles não estavam podendo imprimir. Aí entregavam esse número como se fosse um protocolo para a pessoa e dispensavam. Aí na hora de eu pegar um comprovante para me fazer a marcação do risco cirúrgico dela, me entregaram esse mesmo número que já estavam entregando para os outros pacientes desde 6 horas da manhã. O pessoal do guichê me mandou retornar para o laboratório, voltei para o laboratório e falei, olha, eu preciso do documento impresso, porque lá no setor de marcação eles não
aceito esse número aqui. Aí a moça falou, moça, eu não posso lhe passar outro documento porque eu já falei pra você que não tem papel na impressora, não tem papel para impressão. Aí falou, olha, se a senhora não tiver o documento impresso de lá do laboratório, eu não vou poder marcar o risco cirúrgico da sua mãe. Aí foi quando eu me apresentei para a advogada, que eu ia entrar com o processo. Foi quando imediatamente eles fizeram a marcação da minha mãe. Mesmo sem papel impresso, eles fizeram a marcação. Então, era só uma desculpa. Sendo que tinha uma fila enorme na minha frente. E todas as pessoas foram dispensadas por falta de papel. Aí foi quando eu fiz o vídeo e reclamei, falei que ia voltar às 11h30, que eu queria esse papel e tudo mais. E aí quando eu voltei, já me chamaram me entregando a impressão dos exames dela. Inclusive, depois que eu postei esses vídeos aí, chegou pessoas pedindo informações dos seus direitos, de como seria para resolver algumas demandas. Teve paciente que chegou comigo que perdeu metade do rosto por conta da evolução do câncer, pela demora que é na consulta. Você pede uma vaga agora, vai ter só daqui a 3-4 meses a consulta com o seu médico. Se ele entra de férias, a tua consulta é cancelada, tu demora mais 3 meses para ter esse atendimento. É um descaso, você chega com um câncer no inicial e ele acaba evoluindo para morte por falta de atendimento, por demora de CIGEG, demora de vaga na agenda do cirurgião, na agenda do profissional que está te atendendo. Com certeza, o governador tem culpa nesse cenário que estamos vivendo, caótico dentro do sistema de saúde. 18 horas. Olha, e ainda seguindo nesse assunto, saúde, a Defensoria Pública do Amazonas instaurou agora um procedimento coletivo para investigar se a política de distribuição de remédios no Amazonas respeita os princípios constitucionais de universalidade. Vai investigar também se a população está sendo enganada pela falta de informação clara sobre estoques e também sobre os seus direitos. Exato, Carlão. Ou seja, vai investigar a Central Única de Medicamentos. Não é de hoje que a gente mostra aqui no 18 horas essas denúncias, não é? A denúncia constante de falta de remédios para a população que precisa da central. Falamos sempre aqui sobre o desabastecimento, as filas quilométricas e pacientes voltando para casa de mãos vazias. E a pergunta, né, onde está o governador Wilson Lima no meio disso tudo? E cadê o governador? É muita propaganda de saúde de primeiro mundo, mas na prática falta transparência, falta planejamento e, é claro, sobrando aí descaso com quem mais precisa. A fachada tá linda, mas lá dentro tá o caos. Não existe nada, né, Carlão? Bom, o Núcleo de Defesa da Saúde deixa claro que a Secretaria de Saúde tem que garantir remédio para todo mundo, inclusive com receita de médico particular, tá? Isso é lei. Isso é lei. E a Defensoria também quer que esteja no site as informações para o público sobre estoques atualizados a cada 15 dias para ninguém ser pego de surpresa na farmácia do estado. O governo Wilson Lima tem que explicar por que a Central de Medicamentos vive desabastecida. Detalhe, Carlão, esse procedimento coletivo é um instrumento extrajudicial, tá? Ok, é tranquilo. Mas se o governo do estado do Amazonas continuar insistindo no erro, fechando os olhos para esse assunto, para resolver essa questão, pode virar uma ação na justiça, ou seja, mais uma ação para investigar irregularidades do governo Wilson Lima. Agora 6h24, você está no melhor Mix do Brasil, até às 7 ou 18 horas no ar. 18 horas. Olha aí, mudando de assunto, nós vamos agora falar de cultura, ok? Cultura, Bienal das Amazônias, sobre as águas, que está acontecendo num barco, é o barco Obra de Arte, que chegou em Manaus e promete aí transformar o porto da cidade num verdadeiro palco cultural. Interessante, hein, Karine? Muito legal, Carlão. Tá viajando por várias cidades, legal. Chegou aqui em Manaus, tá? Ao todo, vão ser 9 dias de programação com oficinas, teatro, contação de histórias e até culinária. E o melhor, legal. Tudo de graça. E a Bienal toda, tudo isso é dentro de um barco. Quem traz mais detalhes pra gente é a repórter Vanessa Lima. Então, Vanessa, essa é uma ótima opção para todas as idades, não é isso? É uma ótima opção para todas as idades, Karime, Carlão e ouvintes. E olha só, se vocês estão procurando um programa diferente nessas férias, imaginem visitar um barco de carga que foi transformado em obra de arte com várias atividades de forma gratuita até a próxima segunda-feira, dia 21. É um programaço, não é mesmo? Com obras do artista boliviano Fred Mamani, o barco da Bienal das Amazônias sobre as Águas saiu de Belém com a missão de promover encontros e exaltar a beleza amazônica. O barco está ancorado
decorado no Porto da Feira da Banana e tem programação das 10 da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até as 7 da noite. A ideia é ter uma experiência cultural e pedagógica celebrando os saberes da Amazônia. A coordenadora do projeto, Carla Bechara, comenta sobre essa programação. Nós vamos ter oficinas pedagógicas, sempre às 16 horas. No sábado a gente vai ter 2 programações especiais, que pela manhã nós vamos ter um encontro de arte e poesia com só escritores amazonenses. No sábado também às 18 horas nós vamos ter uma mostra de 6 curtas do ECOA. E no domingo a gente convida todo mundo a participar, a se inscrever antes na oficina de uma chefe local, que ela vai apresentar um prato típico, que é isso, pra gente trazer os saberes e os sabores de Manaus pra dentro da embarcação. O Ateliê Sobre as Águas oferece oficinas de colagem, teatro e cartografia afetiva, todas gratuitas e com vagas limitadas, então vale a pena chegar cedo. E no domingo, às 10 da manhã, a chefe Marilene Mello comanda a cozinha criativa, misturando ingredientes locais e técnicas que trazem memórias afetivas em cada prato. Os estudantes de escolas, universidades ou ONGs também podem agendar uma visita guiada pelos arte educadores. É só preencher o formulário online no site da bienauamazonias.org.br e esperar o retorno em até 48 horas. Depois de passar por cidades como Belém, Santarém e Parintins, essa viagem cultural chega a Manaus e convida toda a família a mergulhar em uma programação cheia de cores, formas e narrativas inspiradas pelos rios da nossa região. Volto com vocês. Tá aí, Karime, a opção barco, obra de arte, tá aí. Maravilhoso, à disposição. Vamos lá. 6h27, você no melhor mix do Brasil. Mix. Tá nojeiro no trânsito agora, hein, Karime? Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles, que está circulando pelas ruas da cidade de Manaus com um carro do 18 horas. Boa noite, André, por onde andas? Trânsito. Mix. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você, ouvinte ligado aqui na 100.7. Vamos às informações da Boulevard, sentido centro-bairro, próximo ao cemitério São João Batista. O trânsito apresenta retenção, isso porque tem 2 veículos de grande porte de uma empresa particular que estão na via prestando serviço. Aí já viu, né? O trânsito ali complicado nesse trecho. A gente seguiu também para a Avenida Brasil, volta para casa no sentido centro-bairro, também bastante concorrida. São muitos veículos na via, o fluxo segue lento também neste início da noite. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. 6h28, você no melhor mix do Brasil. Continue aí em 100,7. Participe conosco do programa 18 horas. Acione o 994887592 e participe conosco. Dê uma chegadinha nas nossas redes sociais no @18horasnews. Mix. Política. E vamos de política local com Agora. Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie segue com a gente. Boa noite mais uma vez. Então, Nathalie, vamos falar do caos da educação. Ontem a gente trouxe notícias péssimas do ranking do ensino, da educação aqui no estado do Amazonas, que voltou a ser, inclusive, notícia nacional. Escolas sem estrutura, creches abandonadas e crianças no interior estudando em prédios improvisados. O deputado capitão Alberto Neto está cobrando respostas do Ministério da Educação sobre mais de 230 obras paradas, é isso? Tudo isso expõe, mais uma vez, a falta de gestão do governo Wilson Lima. E o cenário é o pior possível, porque o resultado das provas do MEC a gente viu, resultado dessa falta de gestão, não é isso, Nathalie? Boa noite. Mais uma vez, boa noite para você, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. Karime, e não é falta de dinheiro, realmente é falta de gestão. Só pra gente ter uma ideia, nessa representação apresentada à Câmara Federal pelo deputado federal, o capitão Alberto Neto, ele mostrou que o MEC mandou aqui pro Amazonas cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais para investimento na educação, Karime. É muito dinheiro, é muita coisa, e enquanto isso a gente tem aí mais de 230 obras voltadas para a educação aqui no estado paradas. A gente está falando aí de obras, né, realmente de escolas, de creches, de quadras esportivas, de centros educacionais que estão abandonados e que deveriam estar atendendo jovens e crianças e adolescentes de todo o Amazonas. Essas construções, muitas vezes, Karime, estão abandonadas há tanto tempo que elas já estão sendo deterioradas, e enquanto isso o governo não toma nenhuma providência, né? Não toma
Estado não tenta solucionar esse problema. E aí o que acontece? O deputado federal, o capitão Alberto Neto, apresentou um requerimento ao Ministério da Educação cobrando explicações formais sobre essa situação absurda da educação em todo o Amazonas. Como que um estado como o Amazonas, com tanta necessidade, consegue realmente desperdiçar tanta chance, Karime, para concluir centenas de obras que poderiam beneficiar as nossas crianças? A gente está falando de situações básicas. A gente começou o programa de hoje falando das problemáticas da saúde e agora a gente está falando de mais de 1 bilhão e 100 milhões que foram enviados pelo Ministério da Educação para o Amazonas, e enquanto isso a gente tem mais de 230 escolas com obras paradas. São crianças que estão sem aula e muitas vezes, Karime, Carlão e ouvintes, essas crianças que estão estudando ainda, estão estudando em instalações improvisadas, né? Muitas vezes, se a situação aqui na nossa cidade, na nossa capital já é difícil, no interior é muito pior. A gente está passando por uma situação de cheia e um dos problemas que muitas vezes afeta essas comunidades é a falta de água potável. Então, essas crianças realmente sentem na pele. E aí agora, o capitão Alberto Neto apresentou esse requerimento. Esse é um passo muito importante, já que a gente sabe que expõe todo esse abandono aqui no nosso estado. A gente não sabe ainda se vai trazer um resultado, mas a gente espera que no mínimo a gente tenha mais transparência e responsabilidade com as nossas crianças. Sem dúvida, pelo menos já levantou para debate o assunto, já é uma coisa boa, eu acho. Caminhando. Quem paz, o governador Wilson Lima está mal das pernas nas pesquisas internas para disputar o Senado. Eu acho que é muita pretensão mesmo, e já tem gente dentro do União Brasil defendendo que ele desista. Tem divisão no partido e esse rumor de que ele pode até inclusive tentar uma vaga de deputado federal ganha força. Eu diria que nem para síndico, mas tudo bem. Quanto isso é real? Então, Carlão, não tem nenhuma fonte oficial afirmando esses dados, né? Mas nós já temos ali pelo menos parlamentares confirmando essa conversa que rola nos bastidores. Isso tudo é conversa que rola nos bastidores até esse momento. Por exemplo, a gente teve falas do próprio deputado Saulo Viana, ele que foi um forte aliado do governo Wilson Lima. Ele também falou a respeito desse assunto. Quem também falou a respeito desse assunto foi o deputado federal Paulderney Avelino durante uma entrevista em uma emissora da TV local. Ele falou publicamente a respeito sobre isso, que o governador Wilson Lima, ele aparece bastante distante de nomes ali que já são dados como favoritos, como é o caso do nome do senador Eduardo Braga, do capitão Alberto Neto, que são ali os favoritos a ficarem com essas cadeiras do Senado. E aí, segundo as informações do Paulderney Avelino, o nome de Wilson Lima nessas pesquisas internas está bem distante. Vamos ouvir agora o deputado federal. Eu sei que deputados estaduais estão pressionando o governador a permanecer no mandato. E a outra coisa é que o vice é maltratado de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda ao longo do tempo, desde que assumiram. O vice Tadeu é maltratado pelo governador Wilson Lima e pela turma que cerca o governador Wilson Lima. Está muito mal nas pesquisas. Todas as pesquisas, não faço pesquisa, mas as pesquisas que me trazem, inclusive de pessoas ligadas a ele, é que ele, aqui em Manaus, está em 5º lugar. 18 horas. Aí, então, palavras do Paulderney Avelino já falando sobre essa pesquisa de bastidor que tá rolando por aí. Com esse cenário, o Wilson Lima possivelmente estaria disposto a ingressar a candidatura para deputado federal para que ele possa permanecer no jogo político e também preservar ali o foro privilegiado após deixar o governo. O Saulo Viana também confirmou, chegou a dizer que o governador poderia ali se desincompatibilizar em abril em relação ao discurso para o Senado, mas a convenção pode mudar quando candidato para a candidatura para deputado federal. Vamos continuar acompanhando. É tão ruim, né, que até assim recentemente em locais onde ele tinha uma popularidade muito grande, como é o caso do município de Parintins, ele foi vaiado. Gente, na festa da vitória do Garantido, ele foi vaiado. Ele não pode andar sem segurança. Nem pra síndico. Né? Como o Carlão falou, acho difícil até para síndico, mas vamos seguir, vamos aguardar, né? Cenas dos próximos capítulos. Nathalie, foi divulgada hoje uma outra pesquisa que aponta uma melhora do governo Lula. A desaprovação diminuiu de 57% para 53%. É uma queda modesta, mas é um sinal de recuperação. Como é que a gente pode analisar? Então, Karime, nessa pesquisa da Quest, foi divulgada nessa quarta-feira, mostra realmente uma leve recuperação do presidente Luiz Inácio Lula da
da Silva. A desaprovação de 57% caiu para 53%, enquanto a aprovação, que era 40%, foi para 43%, reduzindo aí a diferença de 10 pontos. Essa é a menor diferença desde o mês de janeiro desse ano. É uma oscilação dentro da margem de erro, mas é uma leitura muito importante diante do cenário, do momento político que a gente está vivendo agora. O Lula tem mais da metade do país reprovando o seu governo, né? Há anos atrás seria improvável a gente dizer isso pensar numa situação como essa, mas o cenário e os sinais de retomada estão existindo. Afinal, inclusive ontem a gente comentou aqui no programa toda essa situação, né? Outra pesquisa que foi a favor dele, né? Estava favorecendo toda essa situação. Inclusive, essa pesquisa da Quest mostrou que ele teve um crescimento em locais onde ele vinha perdendo, né, a notoriedade há muito tempo, como é a região sudeste do Brasil. O Lula sempre foi muito forte no Nordeste e no Norte, e no Sudeste ele sempre, né, a população do Sudeste sempre excluiu a esquerda, vamos dizer assim. E ele tem tido um crescimento principalmente no público de 35 aos 59 anos. Um levantamento também mostrou que as mulheres que lideravam a desaprovação anteriormente, agora votaram ali no empate técnico sobre a preferência aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, apesar de todos os desgastes dos últimos meses e das dificuldades econômicas enfrentadas aqui no nosso país, o governo federal parece que está ganhando um fôlego aí diante de tantas polêmicas dos últimos dias, Carlão. Prefiro não comentar. Quem passa, a mesma pesquisa mostra aí que mais da metade dos brasileiros acham também que o Donald Trump não tem o direito de se meter no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso quer dizer o quê, Ken? Qual é uma aliança internacional de direita aí? O que tem aí? Qual é esse processo? Então, Carlão, o fato é que esse é um assunto que ele acaba interferindo na vida de todos os brasileiros, né? Seja de classe alta, seja de classe mais baixa, todos acabam sendo prejudicados por essa taxação do Trump, que já entra em vigor agora a partir do dia 1º de agosto. Essa pesquisa ela indicou que 54% dos brasileiros é totalmente contra essa postura do presidente americano em relação a impor taxas, justamente nesse processo que foi dito pelo próprio presidente americano sobre ali a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, em relação a interferir nos direitos que acontecem aqui no nosso país. Entre os eleitores da direita também, a maioria contra essa postura do presidente americano. Entre os próprios bolsonaristas, um dado que tenha sido apontado é que 48% acham que o Trump está errado em ligar esse processo, né, o processo do tarifaço, com o caso do Bolsonaro, que ainda está sendo acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal. Pro Lula, como a gente ouviu ainda há pouco a Nathalie falar, teve esse benefício, onde acabou gerando esse efeito político de trazer um pouco mais a classe média para perto do PT, trazer ali também o eleitor de centro um pouco mais para Lula, pelo menos é o que foi indicado nessa pesquisa da Quest. Além disso também, a gente teve ali a relação de pontos que acabaram subindo e também desaprovação que caiu 4 pontos, mas enfim, o fato é que essa pesquisa da Quest indicou muitos outros pontos. Por exemplo, revelou que a maioria dos brasileiros teme que os impactos diretos ali na vida delas possam acontecer devido a esse tarifaço. Segundo a pesquisa Quest, não vai acontecer. Não tem nem que ter medo, vai, isso aí é fato. Exatamente. Agora, 79%, Carlão, acredito que isso daí vai acontecer. Eu acho que vai aumentar tudo, gente. Isso é certo. Só que também tem esse outro ponto, Carlão. Eu acredito que vai ser no que tu iria comentar, Carlão. Muita gente também acredita que esse cenário ele foi provocado pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entendeu? Por que a popularidade dele está aumentando? O que ele tem feito para evitar esse processo aí? Isso é que eu não estou entendendo. Então, o fato é que o governo federal ele tem falado, tem não, o governo federal tudo bem, mas o Lula em si. Ele é a representação do governo federal, né? No caso, ele, na minha opinião, ele está atrapalhando. Ele está trabalhando por conta das relações de geopolítica. Tudo isso a gente está falando muito em relação à geopolítica, e aquilo que ele faz em ações acaba representando em toda a economia. Isso daí interfere muito. Por exemplo, a gente teve o tarifaço do Trump em relação às últimas movimentações no BRICS com a Rússia, agora também por conta da movimentação com a Rússia, a gente tem a OTAN também querendo enfiar mais 100% de taxa por conta da compra de petróleo. Enfim, as ações elas falam muito, então
Por isso que eu não entendo, os especialistas dizem que é melhor uma saída diplomática e não um embate direto, porque senão o negócio vai feder. Tem um marketing muito forte querendo amenizar toda a situação, e essa pesquisa é da Quest. 6h40, fechou aí? Fechou, gente, fechou. Se não falar de mais coisa triste aqui, gente, não quero. Não, tá difícil, né? Muito obrigada pelas informações, Kennethson Paz e Nathalie Moraes. 6h41. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, pastor é preso, suspeito de liderar grupo de pedofilia em Manaus. É o nosso assunto em instantes. Agora 6h41, Karime, tem mais trânsito. Vamos lá, repórter André Meirelles, conta pra gente por onde andas. Trânsito. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos falar aqui desse trânsito pesado aqui, carregado na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, próximo ao conjunto Ayapuá. Trânsito apresenta retenção, né? O congestionamento, na verdade, segue até a Avenida Coronel Teixeira, nas proximidades da entrada da Laguna. Tem muita movimentação de veículos nesse trecho, né? Então, passando já da rotatória mais à frente, o trânsito começa a fluir melhor. Então, se você conhece uma rota aí, né, rota de fuga que a gente fala, então é melhor ir por essa rota alternativa para tentar evitar aí esse trânsito que acontece nesse momento entre a Avenida Brasil, que a gente fala nesse trecho no sentido centro-bairro, desde aqui das proximidades do conjunto Ayapuá, em todo esse trecho até próximo ali à entrada da Avenida Laguna. Ali o trânsito está carregado, complicado nesse local aqui, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos de previsão do tempo e temperatura, e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A quarta começou com sol e algumas pancadas de chuva leve durante o dia. A noite promete ser tranquila. O céu deve permanecer limpo e firme, com baixíssima chance de chuva para a noite desta quarta. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 17 de julho, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta vai amanhecer com sol entre algumas nuvens, mas logo no final da manhã o céu vai ficando mais nublado e temos chances de pancadas de chuvas que devem se estender pela tarde até a noite. O céu fica com muitas nuvens carregadas durante toda a tarde e as pancadas de chuva podem ganhar mais força ali no finalzinho da tarde e no começo da noite, ou seja, uma noite chuvosa para essa quinta-feira. Resumo do termômetro de amanhã. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 61 a 95%. Valeu, Vanessa Lima. Obrigada pelas informações. Agora 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o nosso Rio Negro hoje está na marca de 28 metros e 91 centímetros. Um monitoramento realizado nos últimos dias revela que a descida das águas, em média, tem variado de 1 a 2 centímetros por dia descendo, cara. Exato, Carlão. Mas apesar daí desse início da vazante do Rio Negro, o nível do Rio em Manaus segue alto para o período. O alerta é do Serviço Geológico do Brasil. Vamos acompanhar os detalhes a respeito desse assunto de novo com Diné Araújo. Então, Diné, explica melhor pra gente essa situação do Rio. Bom, apesar da tendência de descida, os níveis do Rio Negro em Manaus permanecem elevados para a época, como vocês falaram. Então, com isso, se mantém a classificação da enchente no intervalo de cota de inundação severa em algumas estações do baixo curso do Rio Solimões e no Amazonas. Os dados foram apresentados no 28º Boletim do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Amazonas, divulgado nesta terça-feira pelo Serviço Geológico do Brasil. O pesquisador André Martinelli, gerente de Hidrologia e Gestão Territorial da Superintendência Regional de Manaus, explica que a vazante já começou em todos os rios da Bacia Amazônica e que a última parte a descer sempre é na área de Manaus e no Baixo Amazonas, próximo ao estado do Pará. Também se observa que em toda a bacia foi iniciado o processo de vazante, né? Na verdade, esse processo já foi iniciado há mais tempo nos rios de margem direita, afluente do Solimões e Amazonas, a exemplo Madeira, Purus, Juruá, mas
na parte mais baixa da bacia, onde está localizado o município de Manaus. Esse processo foi iniciado apenas na semana passada, no final da semana passada, concretizado agora nessa semana, tá bem marcado, já desceu aí perto de 15 centímetros. De ontem para hoje, o Rio Negro baixou 2 centímetros e nessa quarta-feira as águas amanheceram medindo 28 metros e 91 centímetros. De acordo com o pesquisador André Martinelli, toda a bacia amazônica passou por uma grande cheia este ano e só não foi tão sentida por causa dos 2 anos seguidos de forte estiagem. Nós tivemos uma grande cheia esse ano. Em toda a bacia foi observado níveis acima do esperado para a época, níveis que em alguns pontos de monitoramento até superaram a cota de inundação severa, e quando não superaram, ficaram ali na cota de inundação. Isso mostra que houve uma recuperação no ano de 2025, nesse ciclo de 2025, frente à escassez que vivenciamos no período 23/24. Na verdade, se não fossem os 2 anos seguidos de seca extrema em 2023 e 2024, o Amazonas estaria vivendo momentos bem difíceis por causa da cheia. De qualquer forma, a cheia desse ano recuperou os rios dos 2 anos de estiagem severa. Volto com vocês. Legal, Odinera, hoje 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Karime, a gente tem falado aqui, né, já há algum tempo sobre os prejuízos, né? Acompanhamos muito essa questão da cheia, né, nos rios Amazonas e principalmente para os agricultores, né? São muitos prejuízos realmente. Com certeza isso vai impactar também nos preços dos produtos. Tudo vai ficar mais caro pra gente aqui na ponta, né? Exatamente. Como a gente acompanhou na matéria da Odineia, apesar dessa cheia desse ano ter equalizado o nível dos rios que sofreram com as 2 últimas vazantes secas severas, isso aí impactou, gente. Elas ainda estão repercutindo. Exatamente. Né? Para a gente ter uma ideia, os produtos na Feira de Manaus estão mais caros por causa da seca do ano passado. Sim. A polpa do Tucumã, por exemplo, disparou. Em alguns pontos pode chegar até R$100 o quilo. Olha só, e não é só nele, né, Karime? Tem a pimenta malagueta também, que, além de arder bastante, ela ficou mais cara, mais salgada, atingiu aí um valor de R$80 o quilo. R$80 o quilo da pimenta, Carlão, absurdo. Malagueta. Não dá, ó. O repórter André Meirelles, ele foi em algumas feiras conferir de perto esses aumentos. Ele conversou com alguns consumidores e comerciantes, que conversa agora com a gente. Boa noite, André. Então, conta pra gente o que é que está pesando no bolso do consumidor, André. Muito boa noite, Karime, Carlão. Olha, segundo aí os dados da pesquisa da CEPROR, que é a Secretaria de Produção Rural do Amazonas, o preço da pimenta malagueta não só arde, como também tá salgado. Por exemplo, na feira da Manaus Moderna, o quilo chega a até R$100, isso mesmo. E o que chamou a atenção foi o preço da polpa do Tucumã, que neste mês de julho está custando entre R$70 e R$100 o quilo. E segundo a vendedora Nayana Lima, da feira da Manaus Moderna, o alto preço se deve às dificuldades também da cheia, que no início do ano já esteve mais caro. A gente está na oscilação do Tucumã, porque no início do mês ele teve dificuldade para a gente receber. Os fornecedores estavam difíceis para chegar e chegou a R$110. Hoje tá um pouco mais fácil. A cheia atrapalha? Claro que atrapalha todo mundo, mas ajuda também. Atrapalhando entre aspas, a gente está recebendo um Tucumã que não tá de tanta qualidade e o preço continua subindo. Baixou, então ele chega baixo, subiu a 110, chegou a 100, 90, tá em 90 agora, né? E a economista Denise Kassama, ela explica que esse alto preço ainda é reflexo da estiagem do ano passado. Com a estiagem, a produção ficou comprometida. Então, quando veio a safra veio num tamanho menor. E se você tem uma oferta menor do produto, você tem uma pressão de aumento de preços, né? O Tucumã, você vai ter vários outros produtos produzidos na região que também foram impactados pela seca. Olha, agora para o consumidor, o Raimundo Nonato Gadelha, que é pedreiro, para ele economizar, ele prefere comprar aquele Tucumã.
E aí ele descasca, tira a polpa e faz o próprio X-caboquinho. Eu prefiro comprar fruta e descascar ela, tirar a polpa, porque além dele a polpa ser consumida muito caro, né? Eles têm que ganhar dele, estão pagando gente para tirar a polpa para eles, e eu não sei, né? Porque para mim eu compro sempre o tucumã por dúzia, para mim sai mais barata a fruta mesmo. Agora, sobre o peixe, que já tá salgado, então é só colocar na água ali e fazer a caldeirada. Isso porque o preço também aumentou, mas nem tanto, porque nesse mês de julho, por exemplo, na Feira da Panaí, em média é possível encontrar o tambaqui médio por R$60 inteiro. Já o pacu, R$10 a unidade. O peixeiro Redner da Silva disse aí que o preço do peixe varia de acordo com as condições do fornecimento vindo do interior do estado. Devido à grande cheia, né? A gente vende dois anos seguidos com a seca muito grande, aí deu uma defasada na água, né? E agora a cheia tá grande também, dificultou mais. Como é que funciona o abastecimento assim dos peixes? É melhor na cheia, na seca ou tem essas dificuldades? Não, todo ano tem essa dificuldade. Tanto faz seca? Tanto faz. Porque às vezes tem peixe que dá muito no cheio, né? Tem peixe que só aparece quando começa a secar o rio. Sardinha, pacu, aracu, branquinha. São peixes de água branca. Eles vão, quando começar a secar agora, eles começam a aparecer mais. Olha, no setor de frutas, a melancia graúda importada de Boa Vista foi vendida por até R$45 a unidade e a pitaia vermelha por R$15 o quilo. O abacaxi varia entre R$2,50 a R$5 a unidade no atacado e R$4 e R$7 no varejo. O maracujá está entre R$5 e R$6,50 no atacado e R$8 e R$9 o quilo no varejo. As bananas regionais apresentam os seguintes preços: a banana maçã, R$80 por caixa no atacado, a banana prata regional, R$90 por caixa e a banana pacovan, R$35 por caixa. E o meu açaí, que eu tanto gosto, não teve cotação disponível no atacado, mas no varejo está sendo vendido a R$15 o litro. Vocês também gostam aí, Karime, Carlão, de açaí? Claro, mas eu fiquei triste com o tucumã, hein, Resumindo, André. a gente... Tá caro, tá tudo caro, gente. Vamos lá. 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, escuta, esse dado, o Amazonas ficou abaixo da média nacional no índice de progresso social. Segundo a avaliação, o estado registrou 57,91 pontos, enquanto a média dos estados da federação foi de 62,34 pontos. Carlão, o índice é separado em 3 grupos principais, tá? Necessidades humanas básicas, fundamentos de bem-estar e oportunidade, que analisa os dados a respeito de direitos individuais e acesso ao ensino superior. O repórter Kennedson Paes volta a conversar ao vivo aqui com a gente do 18 horas e ele tem mais detalhes a respeito desse índice, esse índice negativo do estado do Amazonas. Não é isso, Kennedson? É exatamente, Karime e Carlão, como você já bem mesmo adiantaram, o Amazonas ele está nesse lugar entre os piores estados do Brasil, colocando ali na posição de 19º lugar nesse ranking entre os estados brasileiros que tiveram uma nota bem abaixo da média nacional, que é de 62,34 pontos. O estado ele está ao lado de outras regiões da Amazônia Legal, que apresentam os maiores desafios sociais do Brasil. O Pará, por exemplo, ele ficou ali em último lugar com 53,71 pontos. Maranhão e Acre também estão entre os estados com os índices mais baixos. Os pontos principais que são debatidos nessa pesquisa, nesse estudo, é em relação às necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar, oportunidades. Isso são catalogados nesse processo e, de acordo com o estudo, o componente de nutrição e cuidados médicos básicos é um dos mais críticos. A gente abriu 18 horas aqui falando a respeito sobre a falta de saúde aqui na capital e no estado do Amazonas. Esse estudo mostra que as condições de cuidados médicos básicos têm sido críticas aqui na região amazônica. A realidade em vários municípios do interior é de longas esperas por consulta. É a mesma realidade daqui da capital também, infelizmente, só que em condições ainda piores. Se já é ruim aqui, lá no interior também a situação é ainda pior. E a questão também que chama a atenção nessa condição é em relação ao saneamento básico. O Amazonas também, segundo o relatório, está entre os piores índices de acesso à água tratada da rede de água tratada e também rede de esgoto. Água tratada, inclusive, muitos municípios não têm acesso à água potável e também estão passando por momentos de dificuldades.
não apenas na seca extrema dos rios, quando acontece, mas também em períodos da cheia. Também muitos locais em que geralmente são extraídas águas acabam ficando submersos por conta do nível das águas do Rio Negro. E o fato é que o estado do Amazonas está em uma condição dessa já drástica, e o que a gente percebe é que o governo do estado do Amazonas, que tem essa missão de mudar esse cenário, não está fazendo o papel que deveria. E aqui na capital, por exemplo, a gente percebe pelos outdoors, pela divulgação, em tudo que o governo do estado tem feito. Nos outdoors, é claro que a imagem é sempre muito bela e um padrão sempre muito elevado. No entanto, essas pesquisas e estudos provam completamente o contrário, que falta muito mais gestão, porque dinheiro tem sido investido, no entanto, esse dinheiro não está sendo bem aplicado e o estado e a situação está fora do controle. Sem dúvida alguma, mais um índice de piora do estado do Amazonas, mais um índice negativo que revela a gestão aqui do governo do estado do Amazonas, a gestão de Wilson Lima. Muito obrigada pelas informações, Kennethson Paz. 6h56. 18 horas. Olha, escuta essa. 3 homens foram presos acusados de integrarem um grupo de pedofilia que era liderado por um pastor. Carlão, os suspeitos são investigados por estupro de vulnerável, favorecimento à exploração sexual de criança e adolescente, além de armazenamento e divulgação de pornografia infantil. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito desse caso. Boa noite, André. O pastor é apontado pela polícia como líder desse grupo, André. Boa noite. Exatamente, Karime, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, a ação é desdobramento da primeira fase da Operação Mateus 715, que foi já realizada em março deste ano, que levou à prisão do pastor de 38 anos, investigado por supostamente usar um projeto para se aproximar das vítimas e cometer os abusos. A ação resultou na prisão preventiva de 3 homens, que não tiveram aí os nomes divulgados, apenas as idades de 39, 42 e 46 anos. Eles são suspeitos aí de estupro de vulnerável, favorecimento à exploração sexual de crianças e adolescentes e armazenamento e divulgação de pornografia infantil. As prisões foram realizadas nos bairros da Paz, Cidade de Deus e Compensa, que estão localizadas nas zonas centro-oeste, norte e oeste aqui de Manaus. A delegada Maiara Magna, que é adjunta da DEPCA, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança ou Adolescente, disse que através da denúncia de uma das mães das vítimas foi possível identificar os suspeitos. Uma mãe desconfiou disso, começou a conversar com esse líder, percebeu que ele passava de um abusador. Procurou a DEPCA, nós conseguimos, por meio da investigação, chegar nele. Ele foi preso em março de 2025 e o inquérito dele foi encaminhado para a Justiça. A partir disso, nós deflagramos a Operação Mateus 715-2. Percebemos que existia outras pessoas que estavam envolvidas nisso e conseguimos fazer essas prisões. Desta operação, poderemos ainda ter outras prisões e outros desdobramentos, assim que terminar nossas investigações. Agora, os 3 suspeitos vão responder pelos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento e divulgação de pornografia infantil e favorecimento à prostituição ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Eles passam por audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, Karime, 6h58, começando o nosso giro esportivo e a camisa amarelinha dando show, Karime, mais uma vez, e agora no vôlei, hein? Vôlei fazendo bonito, a seleção brasileira masculina de vôlei passou um trator em cima da Argentina, os hermanos, foi na madrugada e fechou 3-1 pela Liga das Nações e foi lá no Japão. Carlão, teve parcial de 25-21, 25-23, 24-26 e 25-18, vitória tranquila para o time do Bernardinho, que segue líder na fase preliminar com 23 pontos. É o Brasil mostrando que, se é para dar bloqueio, a gente sabe fazer. Beleza, agora vamos trocar aí a rede pelo gramado, porque tem rodada quente do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, nessa quarta-feira. A 14ª rodada e promete aí, agitar as torcidas. Vamos lá, exatamente. O Flamengo vai até a Vila Belmiro encarar o
Santos às 8 da noite. Tem Neymar de volta para jogar contra o ex-time depois de 12 anos. E o rubro-negro segue líder, tá? Mesmo com Pedro fora de campo por causa de todas aquelas polêmicas. Sim. Já o Santos está no sufoco, tadinho, fletando inclusive com o rebaixamento, 16ª colocação e só 11 pontinhos. Vai ser jogo de vida ou morte pro Peixe. E tem mais, Carlão. Botafogo, Fogão da Galera encara Vitória no estádio Nilton Santos às 8h30 da noite. A partida vai passar na Globo, tá? E no Premier, fica de olho. Ok, pra fechar a nossa resenha, Karime, uma notícia não tão boa para o Onça Pintada. O Amazonas Futebol Clube estreou o técnico Márcio Zanardi, mas tomou de 3-1 do Cuiabá na Arena Pantanal. O time começou na frente, mas virou saco de pancadas e segue agora na zona de rebaixamento da Série B. E vamos torcer pro nosso Onça Pintada para ele dar a volta por cima, claro, sair do Z4, porque ninguém merece esse sufoco. Rapidinho no trânsito, Karime. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André. Trânsito. Trânsito aqui pela Avenida Constantino Neri com a Álvaro Maia. O trânsito segue com boa fluidez neste momento. Na Avenida Humberto Calderaro, na altura da Antiga Paraíba, com a Rua Alberto Costa Lins, o trânsito é moderado. Na Avenida Floriano Peixoto, próximo a 7 de setembro, fluxo tranquilo e trânsito fluindo bem. Na Avenida Maripiranga, perto ali do Hospital 28 de Agosto, o tráfego está limpo com excelente fluidez. Muito boa noite, Karime, Carlão, aos ouvintes e até amanhã. Boa noite, André. Até amanhã. Até amanhã, 7h01. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Ministério Público Federal colocou na mira da Justiça os direitos à saúde da população transexual e travesti no Amazonas e revelou uma ação civil que o Estado não cumpre o que determina a legislação do processo transexualizador. A ação pede que o Estado pague R$5 milhões por danos morais coletivos. O valor deve ser destinado ao Fundo de Direitos Difusos e aplicados em políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. Segundo o Ministério Público Federal, o Estado do Amazonas falha de forma sistemática na implementação dos serviços do processo transexualizador previsto na portaria número 2803/2013 do Ministério da Saúde. De acordo com a ação, não há, até o momento, unidades ambulatoriais ou hospitalares habilitadas para esse atendimento. E para o Ministério Público Federal, essa situação promete a dignidade e o acesso a direitos fundamentais, compromete direitos fundamentais de pessoas trans e travestis. A Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Estado denuncia a negligência. 18 horas. 7h02, Karime, até. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.